Estamos começando mais um dia. Ontem nós tivemos uma live aí com o João, foi maravilhoso, né? O João teve aí 2 horas de vídeo, foi legal. Vamos continuar os nossos estudos aqui, você que está acompanhando, né? Bastante pessoas estão acompanhando, seria bom que todas as pessoas acompanhassem. Denilson, por que a gente lê os livros apócrifos? Por que a gente lê a Bíblia? Gente, para ter uma nova dimensão daquilo que nos foi ocultado, é um grande quebra-cabeça. A gente pega a Bíblia, a gente pega os apócrifos e a gente começa falando para as pessoas, para todas as pessoas, nós brasileiros, tudo que nos foi omitido, escondido por um império, gente, um império dominador. É isso que as pessoas não entendem, porque eles pensam que é luta contra a religião, não é, é luta contra o império dominador. Quem criou a Bíblia foi um general chamado Constantino, um homem de batalha. A Bíblia, ele pegou as escrituras, os manuscritos, os papiros que estavam nos templos dentro de Jerusalém e raptou alguns anciões, alguns tradutores, porque quando você lê a Bíblia, você pensa que, vou falar na sua linguagem, Jesus, ele falava a mesma língua de Pilatos, e não era. Por isso que as pessoas na igreja não entendem que, e a gente tem que trazer essa informação para as pessoas, que quando se fala no livro de Atos, os apóstolos falaram em outras línguas, lembra que tem essa passagem? E as pessoas pensam que as pessoas começaram a falar em outras línguas, não era, eram algumas pessoas que eram tradutoras, elas sabiam traduzir as línguas, então tinha sempre quando você lê a Bíblia, parece que eles estão mantendo um diálogo, mas não, tem um interlocutor ali que estava conversando, porque o hebraico arcaico, pessoal, ele está escondido, assim como o latim. O latim era uma das únicas línguas que se comunicava com o hebraico arcaico. Denilson, e o hebraico Yiddish, né? O que eles falam na Europa? É o Yiddish, gente. Todas as línguas do mundo emanaram do hebraico arcaico. São muitas informações que num vídeo só a gente não dá para contar tudo para você. E o pai vai dando esclarecimento quando você vai lendo os livros, você vai montando um quebra-cabeça. Então por isso que seria bom, e é bom, que vocês acompanhem o raciocínio lógico. Você vai raciocinar, não estou afirmando. Eu leio a história e você raciocina. Porque, veja bem, a história foi escondida. Escondida por quem, Denilson? Aí a gente vai ter que sempre chegar lá no primeiro livro de Adão e Eva, que a gente também vai ler o primeiro livro de Adão e Eva aqui, e nós vamos mostrar para você, eu já tenho uma playlist de todos os dias de Adão e Eva, nos 40 dias, na quarentena de Adão. Essa palavra quarentena, gente, nada no mundo é novo. Quarentena aconteceu porque Adão saiu do paraíso e ele tinha que, nesse corpo, ele tinha que fazer uma readaptação nesse mundo. Porque quando ele saiu, ele não era humano, humanamente falando. É até estranho falar isso, né? Eu vou até falar uma linguagem que você pode entender melhor de Hollywood. Ele era um alienígena. Ele não tinha contato com os vírus, com os bacilos, com as bactérias, com a fauna. Ele não tinha, ele passava, mas o contato, ele tinha uma membrana que protegia o Adão para ele não fazer parte dessa natureza. Ele era daqui, mas ele não fazia parte da natureza. Ele era um guardião, gente. O Adão era um sacerdote, um guardião, um rei. É isso mesmo que eu estou falando para você. O pai o mandou tomar conta do paraíso. E ele tomou conta. Ele obedeceu até um certo tempo. E ele tinha uma ordem, ele tinha um decreto do Criador. De todas as árvores você pode provar livremente. Mas tem 2 árvores lá no meio do jardim. Eu estou te pedindo, Adão, não toque nela. O não toque era para ele não tocar de jeito nenhum. Acontecesse o que tivesse que acontecer, ele não teria poder. Isso vai sempre parar nesse assunto. Sempre nesse assunto. E até a vinda de Yahushua, a gente vai falar nesse assunto.
Por que eu quero falar nesse assunto? Porque, gente, o povo está sofrendo por causa de quê? Da desobediência. O povo, o Criador está levantando pessoas do povo, gente de nenhuma expressão, para contar a história para vocês. As coisas estão acontecendo para que vocês possam acreditar no pai do Abraão, no pai de Adão, no pai de Isaac, no pai de Jacó, que é o nosso Criador. Ele te ama muito. Ele me ama muito. E, de novo, o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o qual o povo hebreu chamavam de Yahweh, ele não fez religião, gente. Ele não fez casa. Ele não fez. Por que ele não fez? Você já parou para se perguntar por que ele não fez uma igreja grandona e falou assim, vocês têm que ir nessa igreja de igreja física? Pensa bem, ele não tem poder para poder fazer uma igreja bonitona, uma igreja assim, uma igreja de milagrosa. Se você entrasse nela, se não precisasse nem de pastor, nem de ninguém, você entrasse nela, você ia lidar diretamente com ele. Quem tivesse câncer, quem tivesse lepra, quem tivesse câncer, AIDS, todas as doenças. Ele não poderia fazer isso? Poderia, não poderia? Por que alguns seres humanos agora estão montando templos e dizendo que Deus está ali? Se na verdade, você sabe aonde Yahweh está, gente? Sabe onde ele reside? Ele reside em você, ele reside em mim, porque o Espírito que está nos dando a vida é dele. Foi soprado no primeiro homem chamado Adão. E Adão passou para os seus descendentes. Eu e você, nós somos os descendentes. Nós carregamos o Espírito da vida. Nós carregamos o sopro do Criador dentro de nós. Você acredita nisso que eu estou te falando? Você carrega o sopro do Criador. E você tem a alma do Criador. Ele criou o teu corpo, ele permitiu que você nascesse nesse mundo, ele deu uma permissão, porque você já estava criado com ele. O Criador é maravilhoso, não é? Ele é muito bom, eu sei disso. Mas tem pessoas que eles não acreditam, então, gente, a gente tem que fazer muita coisa para quem não acredita. Para quem não acredita, tudo bem, ó. Ele vai morrer um dia. Esse que não acredita, ele vai morrer um dia. Eu também vou morrer um dia. E em que ele pode se apegar? Ele não tem nada, ele não acredita em nada, mas na Escritura diz pra gente que o Yahushua contou a parábola do rico e do Lázaro. E contou a história do seio de Abraão. O Bartolomeu, Natanael Bartolomeu, ele também vai contar essa história aí para vocês. Vamos à história? Vamos lá. Eu parei, ele perguntou assim, ó, o Bartolomeu, lá no versículo 20. Dize-me, Senhor, disse-lhe Bartolomeu, quem era aquele homem de talhe gigantesco que os anjos levavam em sua mão? Bom, eu parei ontem que nosso calendário tem vários calendários. Tem um calendário enoquiano, ontem eu fiquei sabendo, com o João. Tem um calendário, o calendário gregoriano, que é do padre Gregório, o calendário juliano e tem o calendário judaico. São dois calendários que eles se aproximam mais ou menos da contagem da humanidade, do mundo. E eles colocam, tem uma rede de televisão aberta aí, que eles colocam todo ano do aniversário, eles cantam a musiquinha, aí coloca o ano que eles estão fazendo aniversário. Inclusive eles diminuíram, agora esse ano eles não mudaram, mas eles estão no ano de 5.782. Ponto. Então ontem nós explicamos bem isso, pode ver a nossa live. A gente teve um momento que nós explicamos isso para as pessoas bem devagar. São 6.000 anos, do dilúvio foi o ano 0 até nós hoje. O Salvador da humanidade, aquele que você conhece como Jesus, e eu como o nome verdadeiro dele em hebraico chamado Yahushua, ele nasceu há 248 anos atrás. Parece muito, não é logo pertinho, né? Não.
É que a história ela foi ocultada para que as pessoas não soubessem da história. Ele não nasceu há 2000 anos atrás. Ele não nasceu 2000 anos atrás. Ele nasceu há 248 anos atrás. Escuta o que eu estou te falando, agora você fica mais assustado ainda. Alguns dos nossos ancestrais chegaram a ouvir falar de Yahushua, se você quer saber. A ouvir mesmo, ele acontecendo de fato de real na cidade de Yahushurum. Mas são histórias, pessoal, que a gente tem que contar porque as histórias foram omitidas. Quem omitiu as histórias? Quem escondeu as histórias? Gente, o inimigo da humanidade é o Lúcifer. E ele tem a sua tropa de seres caídos trabalhando para que o ser humano não acredite no Criador. Ele descobriu ao longo desses anos todos que ele está operando aqui na Terra que o ser humano tem tendências a não acreditar porque nós estamos vivendo a matéria, e ele provou isso, e ele sabe muito bem o que é isso. A matéria cega as pessoas. E ele também já descobriu que as pessoas têm um problema na mente. Não um problema, mas para que as pessoas possam se concentrar, elas têm uma coisa chamada hipnose, que as pessoas elas são hipnotizadas, né? E a hipnose não é divulgada, porque, veja bem, a hipnose não está nem no mundo acadêmico, se você quer saber. No mundo acadêmico tem a psicologia. E a psicologia não gosta da hipnose. A psicologia também não explica a hipnose. E a hipnose é feita por muitos homens que vêm para a internet e conseguem mostrar nos reality shows as pessoas que não gostam de cebola, comendo cebola como se fosse maçã, as pessoas começando a rir, as pessoas esquecem o nome, esquecem número, tem gente que esquece o número. Gente, vou parar por aqui porque o assunto não é hipnose, o assunto é Bartolomeu. Então, o Adão, ele foi o primeiro homem. E ele era rei, profeta e sacerdote. Eram os três, o Adão, para tomar conta de um lugar que seria o início. O homem que ele criou, o pai criou, ele se decepcionou tanto com os anjos. Vou falar assim, decepção, tá, pessoal? Com a primeira luz que ele criou, que foi Samael e a sua tropa e a sua trule, aquele montão de anjos renegados, e ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Aí ele se aproximou mais do que aquilo que ele queria, ele beijou na face de Adão, gente, se você quer saber. Mas Adão, infelizmente, cometeu um pecado. O pecado que a gente vai saber ainda lá no paraíso, porque não é só comer um fruto que vai mudar isso, não. É uma outra coisa diferente. E nós vamos saber. E nós agora temos a oportunidade. O Adão, ele perdeu, ele foi expulso. E por ele ser expulso, o pai experimentou uma coisa no Adão que ele não experimentou. Ele sabia que existia, mas ele não tinha experimentado ainda, que se chama arrependimento. O arrependimento de Adão, mesmo ele sendo seduzido, o Adão se matou 3 vezes, gente. Nós vamos ler isso aqui. O Adão se matou pelo menos 3 vezes. Não, uma ele se matou e 2 vezes ele foi assassinado pelo Lúcifer. Está nos livros apócrifos, não está na Bíblia. E a palavra ressuscitou ele. Quem é a palavra? O Verbo. Quem era o Verbo? Era a alma do Criador, que estava incumbida de tomar conta da terra. Não é o espírito da criação. O espírito da criação deu luz a tudo aquilo que Yahweh imaginou. Mas a alma do Criador deu sentido a tudo que ele criou. A alma dá sentido para o espírito. A alma te traz a emoção. A alma te traz o arrependimento. E a alma tem um problema. Ela também, por causa da liberdade, do livre-arbítrio que o Criador nos deu, ela também sente raiva. Ela também sente ódio, porque o Adão, infelizmente, o nosso querido e amado Adão, ele pecou comendo o fruto da desobediência, ou tocando o fruto da desobediência, ou deixando o mal entrar nele, porque ele perdeu aquela natureza luminosa e passou a servir a essa natureza. Adão não tinha dor no corpo, Adão não ficava doente, Adão não precisava beber água, Adão precisava comer fruta. Ele poderia comer, mas ele não tinha necessidade disso, porque o corpo dele já produzia a energia por fora que ele precisava. Isso não é falado dentro das igrejas. Quando ele perdeu essa natureza, nós perdemos também. Porque foi transferido. Antigamente, os seres não iam ser feitos através dessa geração que nós temos de dar luz, tal, de sofrimento da mulher. Não ia ser feito assim, não.
ia ser feito de outra maneira. Mas com o evento da queda do Adão, porque a Eva era a parte do Adão, veja bem, quando Adão dormiu, foi cortada uma das costelas de Adão, essa é a história que nós sabemos, e da costela de Adão, de uma das costelas, criou-se a Eva. A Eva era Adão, a Eva já não veio do pó da terra, a Eva veio do Adão. Então a Bíblia está lá no capítulo 1, no capítulo 2, leiam com atenção, que no princípio ele criou o homem e a mulher. Então esse homem e a mulher, os judeus sabem, e muitas pessoas sabem, que era Lilith. E a Lilith tem uma história também fantástica, contada pelos apócrifos, que a Lilith fugiu, não quis mais ficar com Adão e foi viver com Samael no abismo. E o Samael foi jogado para o abismo e ele acordou no abismo. Ele ficou 40 dias antes dele vir para esse planeta e ver que o Criador tinha feito e montar um plano de vingança contra todas as criaturas do nosso Pai. E que o plano dele está em ação até hoje, e dois dos eventos mais bem sucedidos de Lúcifer, porque ele tem a inteligência. Primeiro foi esconder da humanidade que ele existe. Ninguém acredita. A maioria das pessoas não acredita que o diabo existe, não. Então ele conseguiu fazer com que as pessoas não acreditassem nele, né? E a outra, e nem nas coisas que Yahushua vem fazendo com as pessoas, as pessoas não acreditam, de jeito nenhum. Aí ele criou, nesse meio tempo, ele criou cientista, a palavra cientista, criou as palavras fé, criou um montão de coisas, né? Ele criou algumas palavras para poder enganar a humanidade. É uma coisa só, pessoal. Ele fez isso para ele ficar invisível, para o reinado dele ficar correndo à vontade. E é a verdade. E ele mantém um plano de destruição da humanidade. Ele só não pode destruir tudo, gente, porque existe o espírito da criação aqui na Terra. Lembra que quando o Salvador subiu, ele falou que ia derramar o espírito dele? Então, o espírito dele é o presente. Você lembra dessa palavra presente? É o presente, é tudo que nós... Não tem nada a dizer que vai entrar no corpo de uma só pessoa, não. O espírito da criação, ele permanece no mundo observando as pessoas, olhando a criação. Então, eu estou falando tudo isso, gente, porque eu vou falar um pouquinho de Adão para vocês. E o Natanael, ele perguntou para o Bartolomeu, perguntou para o Criador: quem é aquele homem de talhes gigantescos? Sabe o que é talhe, né, gente? Uma talhe é um tipo de toalha, sei lá, que fica aqui assim do lado assim, gigantesco. E a quem os homens levam na mão. Aí, vamos continuar a leitura. Vamos lá. Aí está dizendo assim: Jesus respondeu: aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, a quem fiz descer do céu à terra. Olha só, hein? E eu lhe disse: por ti e por teus descendentes fui pregado numa cruz. Olha o que Jesus disse. Essas palavras, lembrando, senhores, que ela foi roubada pelo povo romano. O nome não é Jesus e ele não foi pendurado numa cruz, ele foi pendurado no madeiro. Mas a tradição romana tinha que imperar aí, porque ele tem que deixar a assinatura em algo que eles criaram. E muitas das palavras que nós vemos aí na Bíblia, nessa Bíblia aqui, ó, nessa Bíblia, o principal aqui são os nomes. Todos os nomes. Você que é inteligente, você que vai ligar a linha de raciocínio, por que todo o nome da Bíblia é brasileiro? Você nunca parou para imaginar, não? É José, é Maria, é Pedro, é Tiago, é Marco, é Lucas, é João. Todos os nomes são brasileiros. Como se os personagens foram Yahudins, os judeus? Como? Vê lá os nomes dos judeus lá. Vê desses aí que estão dizendo se dizem judeu. Vê o nome deles, JF. Vê se tem algum nome abrasileirado lá. Vê lá, pessoal. E aí você tira as conclusões, tira suas próprias conclusões. Então essa Bíblia romana, essa Bíblia aqui, gente, ela pegou as verdadeiras escrituras e em cima dela criou esses nomes, chamado Jesus, chamado Natanael, chamado Bartolomeu, chamado Cruz, chamado Evangelho.
essas palavras não existem dentro dos manuscritos. Você sabia disso? Judeu, não existe, gente. Jerusalém, não existe. O nome da cidade é Jerusalém. E o nome do país não é Israel, é Yahushurun. Alguns dão outro nome, né? Mas o Y é a letra do hebraico arcaico, que a letra J veio substituir, justamente para criar um enigma. E a cor do Salvador não poderia eles mostrarem a cor e falar de madeiro, porque madeiro lembra os troncos dos pelourinhos. Lembra do pelourinho, lugar de açoite? Então, os pretos eram colocados ali, e Yahushua era preto, gente. E Yahushua era preto. Porque os verdadeiros Yahudins, para não falar JF, eu falo os verdadeiros Yahudim eram pretos. Ou o povo de Yahudá era preto, todos eles pretos. E que se confundiram com os africanos, os semitas. Parte do semita era preto. Como parte da Alemanha, aí você vai ter que começar a procurar informações. A metade da Alemanha, gente, era preta. A Alemanha que você está vendo era preta. Preta, preta, preta. Agora acabou, né? A supremacia ariana continua no mundo. Mas isso vai ser revelado para todos os senhores, tá, gente? Muita coisa vai ser revelada para os senhores. Por que aconteceu a IG no mundo e por que as pessoas não conseguem entender o evangélico, né? O povo que está religioso, que fizeram do país um país religioso, mas um religioso segundo os moldes católicos e segundo os moldes de Roma. Você pode ver se o país todo é religioso. Bota a mão para orar desse jeito. Esse jeito aqui, da mão aqui, ó, gente, isso era sinal que os escravos, quando faziam para ser preso, né, para se render ao seu Senhor. Nós somos livres. Nós somos pessoas livres. Então o primeiro homem, e Jesus respondeu, aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, que fiz descer do céu. Ele disse, por ti e por teus descendentes fui pregado na cruz. Aí é madeiro. Ele ouviu isso e deu um suspiro e disse, ah, sim, Senhor, rendo-me a ti, Senhor. Então aí o Bartolomeu entendeu o objetivo dele ter morrido no madeiro. Não foi para salvar a humanidade, foi para salvar o Adão. E salvando o Adão, estaria salvando a sua descendência. Jesus, e de novo, Bartolomeu, vi também anjos que subiram diante de Adão, que entoavam hino, mas um deste, o mais esbelto de todos, o mais magro, né, não queria subir. Tinha em sua mão uma espada de fogo, e os demais rogava-lhe que ele subisse, mas ele não queria. Quando, porém, tu o mandaste subir, vi uma chama que saía de suas mãos e que chegava à cidade de Jerusalém. Disse-lhe Jesus, era um dos anjos encarregados de vingar o trono de Deus. Estava suplicando a mim. Olha só o que aconteceu. Estava suplicando a mim por terem me sacrificado. Então, naquele momento, quando a gente fala que as pessoas, que Yahushua, ou que Jesus queria destruir a humanidade, tinha um anjo ali, um anjo de fogo, igual o Lúcifer, porque o Lúcifer foi criado do fogo, tá? Ele foi moldado no fogo. Ele é o anjo mais completo, primeiro. Ele reúne os elementos todos que tem na natureza, mais o predominante, né? Menos a terra, tá? O ar, o fogo, ele tem o poder sobre esses elementos, né? E esse, por exemplo, deveria ser um querubim, né? Seria um anjo querubim. Vamos lá. Quando falou isso, disse o apóstolo, esperai-me no lugar, porque hoje oferece um sacrifício no paraíso, e hei de estar para recebê-lo. Disse Bartolomeu, qual é o sacrifício que oferece no paraíso? Ele falou, e Yahushua falou para o anjo, vai lá para o paraíso.
e mandou ele para lá, que lá ele ia encontrar uma resposta que ele estava procurando. Disse-lhe Bartolomeu: qual é o sacrifício que oferece hoje no paraíso? Aí Jesus respondeu: o sacrifício é a alma dos justos, que saíram do corpo, que vão entrar hoje no Éden. E se não estiver lá presente, não poderão entrar. Escuta. Se Yahushua, que desceu ao inferno, que pregou lá, que pegou, mandou ele pegar o corpo de Adão, Adão ficou muito feliz quando viu a palavra se cumprindo, que depois de 5 dias e meio ele iria buscar ele. Se ele não estiver presente, ninguém entra no paraíso, gente. Nem diabo, ninguém entra. Só com a ordem expressa do Todo-Poderoso e daquele que recebeu do príncipe, do filho do Criador, da alma do Criador, que chama-se Yahushua. Ele pode determinar que as pessoas entrem no paraíso para descanso. É onde as pessoas que morrem com esse entendimento e que aceitam Yahushua, e não a Jesus, que aceitam a Yahushua, eles vão para o descanso. É descanso, tá, pessoal? Porque a alma não morre. Alma não morre. Espírito não morre. Tá bom? São eternos. Disse-lhe Bartolomeu: qual é o sacrifício que oferece no paraíso? Jesus respondeu: a alma do justo, que saíram do corpo e vão entrar no Éden. Se eu não estiver lá presente, não poderão entrar. E Bartolomeu respondeu dizendo: quantas almas saem diariamente desse mundo? Disse-lhe, aí é um conto fictício, né? 30.000. Mas eu acredito que seja muito mais. Disse-lhe novamente Bartolomeu: Senhor, quando te encontravas entre nós ensinando, isso ele já estava conversando com, vou dizer que ele já estava conversando com uma alma, a alma do Criador, tá? Está conversando com ele em espírito, conversando com Yahushua em espírito. Quando o Senhor se encontrava entre nós, ensinando-nos a tua palavra, recebi sacrifícios no paraíso? Respondeu-lhe Jesus, dizendo: em verdade eu vos digo, meu amado, que quando me encontrava entre vós ensinando-vos a palavra, estava simultaneamente sentado junto ao meu Pai. Olha só quem está falando, hein? Olha o que ele está falando. Quando ele estava ensinando, estava simultaneamente sentado junto do meu Pai. Ele estava lá no trono. Disse-lhe Bartolomeu: quantas almas nascem diante do mundo? Isso ele estava querendo saber, porque quantas pessoas nascem no mundo? Disse Jesus: uma única só. Mais do que as saem do mundo. Resumindo isso aí, nascem menos pessoas do que morrem. Entendeu, pessoal? Então, morrem menos pessoas, vai morrendo pessoa. É natalidade e taxa de natalidade e de velhice. De quem morre mais, de mortalidade. Mortalidade e natalidade. À medida que o ano vai se aproximando do fim, automaticamente o Criador, que já criou essas almas todas estão nascendo, todas as crianças estão nascendo, foi feita pelo Criador. Esses espíritos que estão entrando no corpo dos seres que estão sendo gerados agora, as senhoras que estão grávidas, esse espírito já foi criado lá no céu e ele está vindo na terra para desenvolver e crescer. E aqui a gente não sabe porque esses espíritos, qual é a missão dos espíritos que vem para terra. Isso não é coisa espírita não, tá, pessoal? Isso é um assunto que muita gente não tem medo de comentar sobre ele. Que o nosso espírito já foi criado, está escrito na palavra, antes da criação do mundo, o nosso espírito já foi criado. Antes da criação do mundo, nós já tínhamos, ou seja, naquele conflito que eu estou lendo lá no livro Lúcifer, o primeiro anjo, naquele conflito, quando os anjos se rebelaram contra o Criador, ali ele já estava criando, já tinha criado todos nós, porque ele já tinha criado Adão. Disse-lhe Bartolomeu, aí ele respondeu e ele desapareceu. Bom, no capítulo, nós estamos com 29 minutos, né? E vamos continuar nosso estudo. Estavam os apóstolos em um lugar chamado Chitura, quando Maria, a mãe de Deus, Maria, gente, ela teve a função dela, tá? É Miriam o nome dela, e ela teve a função de serva. Ela emprestou o útero dela para o nascimento do Salvador da humanidade. Ela não era a mãe de Deus, ela era uma serva, tá, pessoal? Por isso que na festa, ela foi lá falar com o Yahushua, aquele que você conhece como Jesus, e falou: acabou o vinho, acabou o vinho. O Yahushua falou para ela: olha, mulher, o que eu tenho contigo? O que eu tenho com você? Olha, um filho não fala assim para uma mãe: mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, aqui você não pode mandar, aqui você serva. Sabe o que ela falou? Fazei tudo o que ele mandar.
Então quem manda quem? Yahushua. E as pessoas hoje, os nossos irmãos católicos, eles pedem a Maria, eles fazem prece a Maria, mas não é Maria que dá as coisas. Quem dá as coisas é o Criador. Em nome de quem? Não é de Maria, porque Maria não morreu no madeiro. É em nome de Yahushua. Ele é que te dá as coisas. É Ele, só Ele pode te dar as coisas. Mas agora você está aprendendo. Agora você está tendo noção. E estava num lugar chamado Chitura, e com Maria, mãe de Deus, e Bartolomeu, acercando-se de Pedro, André, João, disse: por que não pedimos a cheia de graça que nos diga como concebeu o Senhor e como ele pôde carregar no seu, como ela pôde carregar no seu seio da luz o que não pode ser gerado? Mas eles vacilaram em perguntar-lhe. Disse Bartolomeu: Pedro, tu que conferes e é nosso mestre que és, acerca-te de perguntar-lhe. Mas, ao ver todos vacilantes em desacordo, Bartolomeu acercou-se dela e disse: Deus te salve, tabernáculo do Altíssimo. E deu um elogio daquele, né? Aqui vindo todos os apóstolos a perguntar-lhe como concebeste, e ao que é incompreensível, como carregaste no teu seio aquele que não pode ser gerado, ou como, enfim, a gente se perde um pouquinho, e como, enfim, deixa eu descer um pouquinho aqui, e como enfim deste a luz a tanta grandeza, no capítulo, versículo 5, mas Maria respondeu: não me interrogueis acerca desse mistério, se começar a falar-vos, dele sairá fogo e da minha boca o consumirá toda a terra. Olha só que o negócio é muito forte, hein? Mas eles insistiram, e Maria, querendo dar-lhes ouvido, disse: oremos. Os apóstolos puseram-se em pé atrás de Maria, e esta disse a Pedro: e tu, Pedro, que és chefe grande, do grande pilar, estás em pé atrás de nós? Pois não disse o Senhor que a cabeça do varão é Cristo e a mulher é o varão? Mas eles replicaram: o Senhor plantou sua tenda em ti, e a tua pessoa ouve bem como ser contido. Tu deves ser a nossa guia na oração. E isso aí tudo confunde a mente das pessoas, dos católicos, nossos irmãozinhos católicos, dizendo que toda oração tem que ser feita por Maria ou por Miriam, a mãe de Yahushua. Mas não é, gente. Se você entender aí, por isso que você tem que ligar o entendimento. Naquele momento, eles estavam se referindo a uma pessoa física que estava ali, e que eles criam que era o elo para poder falar com Yahushua, porque eles estavam linkando o mundo material. E no mundo espiritual a gente não tem pai, entre aspas, não tem mãe no mundo espiritual, não tem mãe no mundo espiritual. Temos pai, mas não temos mãe. E como eles viram Maria cuidando do Yahushua, ou do Jesus que você conhece, meus irmãos católicos, eles pensaram que ela tinha um domínio sobre ele, mas não tinha, tá, pessoal? Ninguém, a não ser o Pai Criador, tinha um domínio sobre o Salvador da humanidade. Mas então Maria disse: vós sois estrela brilhante do céu, vós sois os que devem orar. Dizem: tu deves orar, pois eu sou mãe do Rei Celestial. E com que Maria colocou-se diante dele, levando as mãos para o céu, começou a dizer: ó Deus, tu que és grande, sapientíssimo e Rei dos séculos, inexplicável, inefável, aquele que com uma palavra deu a consciência às magnitudes siderais, aquele que fundamentou em afinada harmonia e excelsitude dos firmamentos, aquele que separou a obscuridade tenebrosa da luz, aquele que alicerçou-se em um mesmo lugar os mananciais da água, tu que desta base a terra, tu que não podendo ser contido nos 7 céus, são 12 céus, tá, pessoal? Te dignaste a ser contido em mim, sem dor alguma. Então ela não sentiu dor para ter filho, tá? Ela não foi punida com a sentença da Eva. Aqui está dizendo isso aqui. Sem dor alguma, sendo o verbo perfeito do Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Da glória ao Senhor,
ao teu magnífico nome. Manda-me falar na presença dos teus santos, que eram os discípulos, né? E terminada a oração, sentemos no chão. Vem tu, Pedro, que és chefe, senta à minha direita e apoia-me com a tua esquerda no meu braço. Tu, André, faz o mesmo do meu lado esquerdo. Tu, João, que és virgem, segura o meu peito. E tu, Bartolomeu, põe-te de joelho atrás de mim, apoia minhas costas para que, ao começar a falar, meus ossos não se desarticulem. Isso era mais uma fantasia, tá, pessoal? Mas vamos ler dessa forma. Quando fizeram isso, começou a falar dessa forma: estando eu no templo de Deus, aonde recebi alimento das mãos de um anjo, apareceu-me um certo dia uma figura que me pareceu ser angélica, mas o seu semblante era indescritível, e não levava nas mãos nem pão e nem cálice, como um anjo que anteriormente tinha vindo a mim. Então já tinha aparecido um anjo na frente dela e levava alguma coisa na mão. E eis que de repente rasgou-se o véu do templo e sobreveio um grande terremoto. Joguei-me por terra e não podendo suportar o semblante do anjo. Mas ele me estendeu a mão, me levantou, olhei para o céu e vi uma nuvem de orvalho que aspergiu-me da cabeça aos pés e me enxugou com um manto, lavou a Maria. E disse-lhe: salve, cheia de graça, cálice da eleição. Então deu um golpe na tua mão direita. Então depois que ele lavou Maria, ele deu um golpe. E apareceu um pão muito grande, um pão não é igual esse pão que nós temos aí não. E ele colocou sobre o altar do templo, comeu em primeiro lugar e em seguida deu a mim também. Deu outro golpe com a mão esquerda com a sua túnica e apareceu um cálice muito grande cheio de vinho. Bebeu em primeiro lugar e em seguida deu-lhe a mim também. Os meus olhos viram um cálice transbordante e um pão. Então, lá no versículo 18, então disse-me: ao cabo de 3 anos eu te dirigirei novamente a minha palavra e conceberás um filho, pelo qual será salvo toda a criação. Tu és o cálice do mundo, que a paz esteja contigo, minha amada, a minha paz te acompanhará. E nisso desapareceu da minha presença, ficando o templo como estava anteriormente, porque ficou tudo clareado no local onde ela estava. Mas ao terminar de falar, começou a sair fogo da sua boca, e quando o mundo estava para ser destruído, apareceu o Senhor e disse: Maria, não desvele esse mistério, porque o fizeste no dia de hoje. Sofrerá uma criação inteira um cataclismo, e após todos, consternados, temeram que o Senhor pudesse irar-se contra ele. Vamos continuar a leitura aqui, nós já vamos terminando, 38 minutos. Então, o Senhor caminhou com eles até o Monte Moriá, sentou-se no meio deles, mas como tinham medo, hesitavam perguntar-lhe. Jesus iniciou: pergunta o que quiseres, pois dentro de 7 dias partirei para o meu Pai, e já não estarei à vista de vós nessa forma. E eles vacilantes disseram: permita-nos ver o abismo como prometeste. Disse-lhe Jesus: melhor seria que vós não vejais o abismo, mas se quereis, siga-me e o vereis. E os conduziu a chamado, ele fez um transporte, ele usou um portal, né? E ele passou por um lugar chamado Cherud, que significa lugar verde, e fez um sinal ao anjo do ocidente e abriu-lhe um livro, e o abismo apareceu, e ao vê-lo o apóstolo prostraram-se em terra. Mas Senhor, ergueu-se dizendo: não vos dizia há pouco que não vos faria ver o abismo? E tomando de novo, pôs-se ao caminho do Monte da Oliveira. E Pedro dizia a Maria: ó Maria, cheia de graça, roga ao Senhor que nos revele os arcanjos celestiais. E a Maria respondeu: Pedro, ó, tu, Pedro, tu, pedra escolhida, por acaso não prometeu ele fundar a igreja sobre ti? Bom, isso é uma outra história, tá, pessoal? Essa história eu tenho que ler para vocês, para os católicos, porque os católicos pensam que Pedro, o padre, todo mundo fala isso, que o Pedro foi a primeira igreja, né? Sobre Pedro foi feito
a promessa da primeira igreja, aí Pedro se tornou esse papa que está indo hoje aí, que todo mundo vê aí, né? Os papas. Não foi, gente. Aí é uma interpretação de texto. Eles já botaram isso intencionalmente para as pessoas não interpretarem o texto. Nessa passagem em que o Criador, o Salvador pediu para Pedro apacentar as ovelhas, eu acho que foi nessa passagem aí, ele falou assim, ó, sobre ti, Pedro, eu firmarei essa rocha. Mas não é, ele não estava falando de para que em Pedro ele ia firmar a igreja, era nele. Ele estava falando, mas sobre mim, Pedro, sobre mim, eu vou firmar a nova igreja, porque Yahushua era contra os templos, gente. Ele não queria que ninguém fosse para o templo, porque ele sabia que no templo haveria comercialização, haveria o homem enganando o outro homem, o homem se dizendo aquele que era do Criador aqui na terra, e ele rasgou o véu do templo de cima a baixo. Ou seja, nenhum homem tem que intermediar entre você e o Criador, ou tem que ser o seu intermediador nas suas orações. Você não, é você e o Criador, é você que vai falar com o Criador. Não tem pastor, não tem padre, e a ninguém chamei de pai, está escrito na Escritura. Não tem papa, não tem ninguém. O homem, ele fala diretamente, não existe autoridade eclesiástica. Elas acabaram porque Yahushua foi o último sumo sacerdote. E quem eram os sumos sacerdotes? Eram homens escolhidos, né, da tribo de Levi, da descendência de Araão, para ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote era o único que podia falar diretamente com o Criador. E Yahushua acabou com isso. Todos nós temos acesso direto ao Criador. Você, onde você está, você pode fazer a sua oração. Você não precisa mais depender de padre, de pastor, de ninguém. Você não precisa depender de ninguém. Você não precisa depender de mim. Você precisa depender de você. De você se dar um presente a você, que é orar ao Criador. E Ele vai te responder nas suas orações. Bom, a Maria estava respondendo a Pedro. No versículo 5, disse Maria, tu és imagem de Adão, e este não foi formado da mesma maneira que Eva, entendeu? Observa o sol e vê, tal qual Adão, ele se avantaja em um brilho e os demais astros. Observa também a lua e vê como ela está endoada pela transgressão de Eva, porque o Senhor pôs Adão ao oriente e Eva ao ocidente, ordenando ambos que oferecessem a face mutuamente. Porque realmente, gente, no paraíso, eles cuidavam do jardim, eles eram guardiões do jardim. Então, o Adão ficava no lado e a Eva no outro. Como era a comunicação, Denilson? Eles não eram do nosso tamanho, tá, pessoal? Era um gigantismo por causa do oxigênio, isso é um assunto para uma outra live, mas eles se comunicavam telepaticamente, gente. Por telepatia. É uma língua que ninguém conhecia. E Adão e Eva se falavam. Tá? Eles se comunicavam. Mesmo porque nesse momento a escrita ainda não tinha se introduzido na Terra, gente. É complicado falar isso, mas... e Adão tinha tecnologia avançadíssima, tá, pessoal? Não pensa você que ele vivia ali no início, que o Criador é o pai das coisas corretas, gente. Ele não faz as coisas de maneira aleatoriamente. E quando chegaram ao cume do monte, o Senhor afastou-se um pouco dele e disse Pedro e disse a Maria, tu és... Então Pedro e Maria eram os mais chegados ao Salvador. Tu és aquela que desfez a infração de Eva. Então olha só o que o Salvador falou. Eva não pecou? Eva não errou? A Maria restituiu o que Eva pecou. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o mundo, a Igreja Católica não entende isso, e adora a Maria. A Maria, ela consertou o que Eva tinha feito. Porque se lá a Eva trouxe a morte para a vida, ou trouxe a morte para dentro do pecado e foi expulsa, aqui Maria trouxe a vida, que era ele, que prometeu a Adão, que ele viria depois de 5 dias e meio e iria salvar a descendência dele. Ele e a descendência, e ele cumpriu, porque está escrito aí no livro de Bartolomeu, que ele desceu ao inferno. Olha só, estou contando a história toda para que vocês entendam o desfecho dessa história, que é maravilhoso, é sensacional você ouvir isso, gente. Viu como é que a história é legal? E quando você olha e lê devagar, você começa a entender?
Porque o Senhor pôs Adão no Oriente e Eva no Ocidente, orientando e ordenando a ambos que se oferecesse a face mutuamente. E quando chegaram ao cume do monte, o Senhor afastou-se dele por um pouco e disse a Maria e a Pedro. Por que Maria e Pedro? Porque Maria, o povo, os discípulos já sabiam que ela tinha dado à luz a Iahushua. E o Pedro foi que andava, com toda a ignorância de Pedro, com toda a rispidez de Pedro, ele foi o que mais andava do lado do Salvador. Ele era uma espécie de guarda-costas, e o Salvador escolheu ele, realmente escolheu ele, por ele ser sincero, intrépido e tem sangue quente. Pedro era determinado, mas foi covarde, tá? No momento que ele foi para o madeiro, ele se acovardou e ficou com medo. Mas ele teve uma morte, gente, uma morte. Ele falou: não sou digno de morrer igual o meu Salvador. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Os romanos crucificaram ele de cabeça para baixo. Tornando o Bartolomeu era o mais. O Bartolomeu, gente, ele era uma língua solta, um tagarela. E o Bartolomeu, então, tornando o Senhor, disse: Bartolomeu, Senhor, mostra-nos o inimigo dos homens, para que vejamos quem é e quais são as suas obras, já que nem mesmo de ti se apiedou-se. Bartolomeu falando para o Salvador Iahushua, fazendo pender do pato, pábulo. Eu não sei o que é párbulo, mas pátibulo. Eu não sei o que é isso, a gente pode pesquisar para depois a gente saber, tá bom? E Jesus, fixando nele olhar, disse: teu coração é duro. Falando para Natanael: teu coração é duro. Então tem muitas pessoas que elas estão seguindo Iahushua, mas elas fazem um montão de perguntas, sabe? E elas não acreditam no Salvador Iahushua, né? E Iahushua falou para Bartolomeu, Natanael: teu coração é duro. Não te é dado ver isso que tu pedes. Então Bartolomeu, todo se agitando, caiu aos pés de Jesus, dizendo, ou de Iahushua, dizendo: vocês estão lendo Jesus, eu vou falar Jesus. Jesus Cristo, chama inigualável, Criador da luz eterna, tu que has dado graça universal a todos que te amam e que nos há ortogado do meio da Virgem Maria, fez um discurso, fez uma oração. E fulgor perante a tua presença nesse mundo, concede-nos o nosso desejo. Quando Bartolomeu acabou de falar, o Senhor ergueu-se dizendo: vejo que é o teu desejo ver o adversário dos homens. E você que está aí me vendo, se você tivesse que pedir para ver alguma coisa, você pediria para ver o diabo, o Lúcifer, o Satanás? Você pediria para ver? Porque o Bartolomeu pediu para ver. Vamos ver o que aconteceu? Bom, infelizmente nós estamos com 47 minutos. Vamos deixar essa parte. Lembre-se sempre disso. Nós vamos mostrar o que Bartolomeu mostrou para a humanidade e deixou para a gente, que é ocultado na Bíblia. Você vai saber quem é o inimigo. Deixa eu acabar de ler isso até o final e nós vamos começar na página 20, no próximo estudo nosso. Quando Bartolomeu acabou de falar, o Senhor ergueu-se dizendo: vejo que és o teu desejo ver o adversário dos homens. Mas lembra-te, ao fitá-lo, apenas tu, mas também os demais apóstolos, Maria, caireis por terra e ficareis como morto. Mas todos lhe disseram: Senhor, vejamos. Então, no próximo vídeo, no próximo estudo, eles vão ver quem é Satanás, como ele é. E aí? Você também queria ver Satanás, ver como ele é? Ele vai se apresentar para todo mundo. O canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixa o seu like e diga se você está curtindo, pessoal, esses estudos, se está de alguma forma te ajudando na sua interpretação das escrituras, tá bom? DRM Rodrigues, escreve aí na lupa, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Que a Iahushua possa abençoar a todos vocês nesse dia. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho, que todo momento a gente passa.